A história de Sansão. Sansão, um pecador, um homem marcado por falhas, impulsos e escolhas perigosas. Um servo que muitas vezes se afastou, e mesmo assim, você já se perguntou por que Deus escolheu exatamente esse homem? O que havia na sua história, no seu propósito, no seu sacrifício final contra o povo filisteu, que o tornou tão inesquecível até hoje? Pois hoje você vai descobrir, de uma vez por todas, o que fez Sansão ser lembrado como um dos homens mais enigmáticos e poderosos da Bíblia. Israel estava novamente em silêncio diante de Deus, um silêncio pesado, um silêncio de afastamento e rebeldia. Era o tempo dos juízes, um período em que o povo de Deus vivia um ciclo constante: pecado, opressão, arrependimento e libertação. Após a morte de Josué, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. E foi nesse cenário de desobediência, idolatria e caos espiritual que o Senhor permitiu que o inimigo se levantasse para que Israel se lembrasse novamente de quem era o verdadeiro Deus. Por 40 anos, os filisteus, um povo guerreiro, estrategista e brutal, dominaram as tribos de Israel. Eles controlavam o ferro, as armas, as rotas comerciais e, mais do que isso, controlavam o medo. O povo de Deus estava oprimido, sem força, sem voz e aos poucos sem fé. Mas Deus nunca se esquece de uma promessa. Na tribo de Dan, havia um homem chamado Manoá e sua esposa. Um casal simples, fiel, mas que carregava uma dor profunda. Ela era estéril. Naquela época, a esterilidade era vista como vergonha, como se o ventre fechado fosse um sinal de rejeição. Mas o que muitos chamam de fim, Deus chama de começo. Um anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. E acrescentou: Porém, guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. O voto de nazireu era algo sagrado, raríssimo e cheio de propósito. Ser nazireu significava ser separado, totalmente dedicado ao Senhor. Havia 3 marcas principais do nazireu. 1. Não tocar em nada morto, símbolo de pureza e separação da corrupção. 2. Não beber vinho ou qualquer bebida forte, símbolo de domínio próprio e santidade. 3. Jamais cortar o cabelo. O cabelo representava a aliança visível entre o homem e Deus. Sansão não seria nazireu por alguns dias ou meses. Ele seria nazireu desde o ventre até a morte. Um homem nascido com um propósito definido: ser o instrumento da força de Deus contra os inimigos de Israel. Sansão. E assim, o milagre aconteceu. A mulher concebeu e deu à luz um filho e o chamou Sansão, em hebraico, Shimshon, que significa pequeno sol ou brilhante como o sol. Um nome que já carregava profecia, porque assim como o sol rompe a escuridão da madrugada, Sansão seria o brilho que romperia as trevas da opressão filisteia. Desde jovem, o Espírito do Senhor começou a se mover nele, e a força que viria sobre Sansão não era humana, era divina. Sansão cresceu em um tempo de guerra silenciosa. Israel já não tinha exércitos poderosos, mas Deus decidiu mostrar que uma única pessoa cheia do seu espírito pode fazer mais do que 1000 guerreiros com espadas. A força de Sansão não estava em seus músculos, mas no Espírito do Senhor que vinha sobre ele. A cada ato de poder, era Deus lembrando a Israel: Eu ainda estou no meio de vocês. Quando Sansão se tornou homem, algo começou a brilhar dentro dele. Mas dessa vez, não era apenas o poder, era a paixão. Ele desceu até Timna, uma cidade filisteia, e viu uma mulher. Ela não era israelita, era do povo inimigo. E mesmo assim, Sansão quis casar-se com ela. Seus pais tentaram alertá-lo, até mesmo dos impulsos de Sansão. No caminho para Timna, um leão rugiu contra ele. E o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com poder, e ele rasgou o animal com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Dias depois, ao voltar, ele viu o cadáver do leão, e dentro dele, um favo de mel. Sansão tirou o mel e comeu, e esse pequeno detalhe se tornaria um enigma, uma lição e um símbolo. Do que era morte, Deus fez sair doçura, porque até nos restos do que parece perdido, o Senhor pode gerar algo bom. No casamento, Sansão propôs um enigma aos filisteus. Do que come, saiu comida, e do forte saiu doçura. Mas a mulher que ele amava foi pressionada pelos filisteus, e ela o traiu, revelando o segredo. Sansão, enfurecido, se levantou em poder, e o Espírito do Senhor veio sobre ele novamente, e ele feriu 30 homens de Asquelon, tomando suas roupas como vingança. Aquele que julga Israel. Sansão passou a ser temido e respeitado.
o homem de cabelos longos, de olhar firme e força imbatível, mas também um homem dividido entre o chamado de Deus e os impulsos da carne. Ele julgou Israel por 20 anos. Durante esse tempo, os filisteus o odiavam e procuravam constantemente uma maneira de destruí-lo. Mas enquanto a força de Deus estava sobre ele, nenhum inimigo podia vencê-lo. Meu amigo, Sansão nos ensina que a força sem direção se perde, mas a fraqueza entregue a Deus pode se tornar poder. Você está gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa as notificações e fica atento aos próximos conteúdos, porque aqui você aprende Bíblia com profundidade, qualidade e teologia pura. Aqui no Voz Eterna é onde a palavra ganha voz e a fé ganha imagem. Agora, vamos continuar exatamente de onde paramos, porque a história ainda está apenas começando. No Vale de Soreque, onde as videiras cresciam e o ar era carregado com o perfume da uva madura, Sansão conheceu Dalila. Ela não era apenas bela, era inteligente, estratégica, sedutora e, acima de tudo, perigosa. Dalila não era só uma mulher, ela era uma arma, e os príncipes dos filisteus sabiam disso. Eles foram até ela e disseram: seduze-o, descobre em que consiste sua grande força. E Dalila aceitou. Naquele momento, a batalha de Sansão deixou de ser contra exércitos visíveis e se tornou uma guerra na alma, contra o seu próprio coração. Dalila começou sutilmente. Perguntou com carinho, com doçura na voz, com falsa preocupação: Sansão, diz-me, eu te peço, de onde vem a tua força? Sansão mente a primeira vez. Se me amarrarem com 7 cordas novas, eu enfraqueço. Dalila testa. Os filisteus entram, ele rompe tudo. Ela insiste. Ele mente de novo. E de novo. Mas cada mentira de Sansão mostra algo profundo. Ele está brincando com o inimigo, brincando com o pecado, brincando com o propósito. E quem brinca com o perigo, cai em suas próprias mãos. A 4ª vez, Dalila decide apertar o cerco. Ela o acusa, chora, pressiona. Como dizes que me amas, se teu coração não está comigo? Essa frase ecoou como uma seta na mente de Sansão. E a Bíblia diz: ela o importunava todos os dias, até que a alma dele se angustiou até a morte. Então, Sansão abre o coração, revela o segredo que nunca deveria ter sido dito. A navalha nunca passou sobre a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se me tosquiam, minha força se apartará de mim. A força de Sansão nunca esteve no cabelo. O cabelo era o sinal. A verdadeira força era o Espírito do Senhor. E ao entregar o segredo, Sansão não entregou apenas seu cabelo. Ele entregou sua aliança. Dalila faz Sansão dormir no colo dela. A cena é trágica e simbólica. O homem que deveria estar acordado para o propósito adormece no colo do engano. Ela chama um homem e ele corta as 7 tranças de Sansão. E então a Bíblia diz uma das frases mais tristes da história: e ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Sansão desperta, mas sua força não está mais lá. Os filisteus o prendem, furam seus olhos e o levam para Gaza. O homem mais forte da terra agora é conduzido pelas mãos como um cego indefeso. O juiz de Israel agora gira uma mó, como um animal de trabalho. E o homem que nasceu para libertar o povo agora é escravo de seus inimigos. Sansão troca o palco da vitória pela cela da humilhação. E é nesse chão, no pó da vergonha, que nasce algo que nunca existiu antes na vida dele: arrependimento. E o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Não era sobre estética, não era sobre aparência, era sobre aliança. O crescimento do cabelo simbolizava que Deus ainda não havia encerrado a história. Deus não terminou com Sansão. Sansão é que tinha terminado consigo mesmo. Mas o Deus da aliança é também o Deus da segunda chance. Os príncipes dos filisteus fizeram uma grande festa no templo de Dagon, o deus deles. Eles trouxeram Sansão para zombarem dele. Era como um troféu vivo de vitória. O homem que antes era temido agora era humilhado diante de 3.000 pessoas no terraço do templo. Mas no coração daquele homem cego, algo queimava mais forte do que antes. Sansão pede ao menino que o guia: deixa-me tocar nas colunas. E então ele faz a sua última oração: Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me força só mais esta vez. Essa é a primeira vez na Bíblia em que Sansão ora pedindo forças. Antes, a força vinha e ele agia. Agora, ele depende como nunca dependeu. Sansão se apoia nas colunas, respira fundo, sente o peso do templo sobre si e grita: morra eu com os filisteus. Ele empurra com toda a sua força. As colunas cedem, o templo desaba. E a Bíblia declara: assim foram mais os mortos na sua morte do que na sua vida. Sansão cumpriu o propósito, não como poderia ter sido, mas como Deus, em sua misericórdia, permitiu. Sansão é uma das histórias mais intensas da Bíblia, e ela nos deixa lições que atravessam gerações.
A força sem santidade vira fraqueza. Sansão tinha poder, mas faltava disciplina espiritual. Quem tem dom, mas não tem caráter, corre risco de cair. Coração pode ser mais perigoso que qualquer inimigo. Sansão venceu exércitos, mas perdeu para suas paixões. O segredo da aliança não pode ser negociado. Ele revelou o que Deus mandou guardar. Muita gente cai porque abre o coração para pessoas que não têm temor de Deus. Deus usa até vasos quebrados. Mesmo cego, preso e humilhado, Sansão ainda foi usado por Deus. Não importa o quanto alguém tenha caído, Deus ainda pode restaurar e usar. A humildade abre portas que a força não abre. A maior vitória de Sansão não foi rasgar um leão, mas dobrar os joelhos diante de Deus. O cabelo volta a crescer. O símbolo da aliança pode ter sido cortado, mas Deus ainda estava lá. O perdão ainda estava lá. A promessa ainda estava lá. Sansão morreu, mas sua história vive. Ela nos mostra que não importa quão longe alguém tenha ido, não importa quão fraco se tornou, quando o coração se volta a Deus, a força volta. A visão volta, mesmo que física não. O propósito volta. A aliança volta. E você? Tá gostando dessa série? Então deixa o like, compartilha e comenta qual personagem bíblico você quer conhecer no próximo vídeo. Já tinha percebido esses detalhes na história de Sansão? Ou mergulhado tão fundo nessa narrativa? Se sim, fico feliz que você tenha caminhado comigo até aqui. E antes de você sair, comenta aí qual assunto bíblico, teológico ou dúvida espiritual você quer que a nossa equipe responda nos próximos vídeos. Ah, e não esquece, se inscreve no canal, ativa a notificação e volta aqui, porque te esperamos na próxima história. Deus abençoe a sua vida.